A origem da Medusa. Quem é a antiga górgona Medusa? Já se perguntou quem transformou a Medusa em uma górgona e como? Você provavelmente já ouviu falar da Medusa antes, como uma das figuras mais famosas da mitologia grega antiga e posteriormente romana. Muitas histórias surgiram sobre a Medusa com reviravoltas fascinantes. A mitologia grega e a arte grega antiga andam de mãos dadas e os artistas dos tempos modernos usaram a mitologia grega para inspirar seu trabalho. Então, você já se perguntou quem transformou a Medusa em uma górgona e como? Aqui vamos explorar quem era a antiga górgona Medusa, para que você possa entender melhor a arte que foi inspirada por sua história. Medusa é uma das 3 filhas nascidas de Forces e Ceto. A górgona é uma criatura mítica da antiga religião grega. Uma górgona deveria ser um monstro de feiura desprezível e horror. No grego antigo, a palavra gorgon significava terrível, e eles realmente eram. As características mais definitivas das górgonas são cobras venenosas em vez de cabelos e os olhos capazes de transformar quem olhasse para elas em pedra. Em muitas representações antigas, eles têm asas e cabeças redondas não naturais. Existem 3 górgonas tipicamente encontradas na mitologia: Steno, Euríale e Medusa. Medusa é considerada uma górgona e, de acordo com a Teogonia de Hesíodo, as górgonas eram as irmãs dos Graiai. Medusa era a única mortal de suas outras irmãs, que eram as deusas monstruosas Steno e Euríale. Além de sua mera existência, as górgonas dificilmente são mencionadas na mitologia grega, além da Medusa, e há divergências sobre onde o grupo vivia. O mito de Hesíodo os coloca em uma ilha distante no horizonte, mas outros autores, como Heródoto e Pausânias, dizem que as górgonas viveram na Líbia. A Medusa é conhecida por ser capaz de transformar pessoas em pedra. Disse que se alguém olhasse a Medusa nos seus olhos por apenas um momento, seria literalmente petrificado e transformado em pedra. É um dos aspectos mais conhecidos do personagem de Medusa e é a parte do motivo pela qual ela é considerada uma protetora com a capacidade de afastar os maus espíritos. Sua outra característica famosa é o cabelo feito de cobras vivas. Discute-se que a Medusa nasceu assim, já que suas irmãs e outras górgonas eram monstruosas e horripilantes. Mas, provavelmente, o mito mais reconhecido sobre a Medusa, contado por Ovídio, foi que ela nasceu uma bela mortal e foi transformada em monstro por Atena. Nesta versão, a Medusa foi estuprada por Poseidon no templo de Atenas. Então ela foi punida por Atenas e recebeu sua aparência horrível. Pelos padrões modernos, a Medusa certamente não deveria ter sido punida, mas, infelizmente, essa é a mitologia grega, afinal. Atenas e Poseidon eram inimigos conhecidos e lutaram pelo que hoje é conhecido como Atenas. Como você pode imaginar pelo nome, Atena venceu essa batalha. Portanto, não está claro por que Atena protegeria Poseidon sobre Medusa. Mas Poseidon era um deus e Medusa era simplesmente uma mortal. Os deuses sempre tiveram vantagens em tais disputas. De acordo com Ovídio, Medusa era inicialmente uma bela jovem, porém um dia ela foi estuprada por Poseidon dentro do templo de Atena. Isso foi visto como uma grande arrogância em relação à deusa cujo espaço sagrado foi poluído. Como é comum com os deuses gregos, Atena dirigiu sua raiva para o pobre mortal Medusa, que não foi responsável por esses eventos e foi a verdadeira vítima. Mesmo após este cruel castigo, Atena ainda não estava satisfeita e decidiu ajudar Perseu em sua busca pela cabeça da Medusa.
De acordo com a versão do mito de Apolodoro, Atena estava com raiva de Medusa porque ela afirmava ser mais bonita que a deusa. Em ambos os casos, no entanto, o resultado foi o mesmo. No final, Atena transformou a Medusa em uma figura de horror, uma górgona com cobras venenosas em vez de cabelos. Seu rosto era tão feio que quem olhasse para ela se transformava em pedra. Independentemente disso, a Medusa parecia passar por muitas circunstâncias infelizes. A morte de Medusa está ligada à história de Perseu, o herói. Talvez o mito mais memorável que trata da Medusa seja aquele que relata a sua morte, contada por Píndaro e Apolodoro. Perseu era filho de Zeus e Danae. O pai de Danae recebeu um sinal de que seu filho o mataria. Então ele o trancou em uma câmara de bronze para evitar a chance de ela engravidar. Mas Zeus, sendo Zeus, tornou-se uma chuva de ouro e a engravidou mesmo assim. A criança que nasceu foi Perseu. Então, a retaliação. O pai de Danae trancou ela e Perseu em um baú de madeira e o jogou no mar. A dupla foi resgatada por Dictys e ele criou Perseus como seu. O irmão de Dictys, Polidectes, era o rei e se apaixonou por Danae. Mas Perseu não confiava em Polidectes e queria proteger sua mãe dele. Sabendo disso, Polidectes elaborou um plano para enviar Perseus embora em uma missão desafiadora que ele assumiu ser impossível e se livraria de Perseus indefinidamente. Então Polidectes ofereceu um banquete real, onde estava coletando contribuições para o casamento de Hipodâmia, na forma de cavalos. Mas Perseu não tinha cavalo para dar. Polidectes aproveitou a oportunidade e disse a Perseu que poderia apresentar a cabeça da Medusa em vez de um cavalo. Para encurtar a história, Perseu prevaleceu e decapitou a Medusa com a ajuda de um escudo de bronze reflexivo, presenteado a ele por Atena para protegê-lo de seu olhar poderoso. Suas irmãs Górgonas, obviamente, atacaram Perseu após a decapitação, mas ele foi protegido por outro presente. Desta vez foi o capacete das trevas de Hades, o deus do submundo, que o tornou invisível e ele conseguiu escapar. A cabeça de Medusa, mesmo quando separada de seu corpo, ainda era capaz de transformar em pedra aqueles que a olhavam nos olhos. A caminho de casa, Perseu usou esse truque uma ou duas vezes e acabou transformando Polidectes e sua corte real em pedra. Ele fez Dictys rei. Quando Perseu terminou com a cabeça da Medusa, ele a deu a Atena, que a colocou em seu peitoral e escudo. Pégaso e Crisaor são filhos de Medusa e Poseidon. Então, quando Poseidon estuprou Medusa, ela engravidou. Quando sua cabeça foi cortada por Perseus, seus filhos nasceram. Pégaso e Crisaor surgiram do pescoço decepado da Medusa. Pégasus é também um dos personagens mais famosos da mitologia grega, o cavalo branco alado. Não está claro se Perseu viajou nas costas de Pégasus depois de matar Medusa ou se voou para casa usando as sandálias aladas que Hermes lhe deu. Medusa é uma figura comum na arte grega antiga. Na língua grega antiga, Medusa significa guardião. Assim, na arte grega antiga, seu rosto é frequentemente usado para simbolizar proteção. E é semelhante ao mal-olhado moderno, usado para afastar forças negativas. Desde que Atena colocou a cabeça decepada de Medusa em seu escudo e peitoral, o rosto de Medusa também se tornou um desenho popular em tal armamento defensivo. Na mitologia grega, Atena, Zeus e outros deuses e deusas foram representados com um escudo exibindo a cabeça de Medusa.
Potencialmente, a representação artística mais famosa da Medusa foi a estátua de Atena Partenos, no Partenon, na qual a cabeça da Górgona está presente no peitoral de Atena. A Medusa surgiu cedo na arte grega com um estilo artístico mais ou menos convencional, com uma cabeça redonda e grandes olhos distintos. Desde o período arcaico, ela era usada como ornamento arquitetônico em casas particulares e prédios públicos como templos. Um grande exemplo é a gigantesca medusa do frontão do templo de Ártemis, em Corfu. Durante este ponto no tempo, século 6 a.C., a Medusa apareceu como um símbolo de horror, um símbolo que pretendia provocar terror, mas também ao mesmo tempo proteger dos maus espíritos. É por isso que era tão comumente usado na arquitetura privada e em itens pessoais como joias. Muito interessante é também o desenvolvimento da Medusa como tema da pintura de vasos gregos. A cabeça de Medusa ou apenas seus olhos era uma decoração popular encontrada em xícaras e vasos usados para beber vinhos em simpósios. Medusa retratada sensual. Como já mencionado, o rosto da Medusa era para ser um símbolo que pudesse instantaneamente incitar o horror do espectador. No entanto, seu corpo era frequentemente pintado em poses com intenção de provocar erotismo. O resultado foi uma imagem de duplo horror. Esse padrão mudou durante o período helenístico, quando a Medusa se tornou um símbolo de beleza perigosa e seu rosto gradualmente se tornou cada vez mais natural. Os olhos, no entanto, mantiveram seus poderes originais na arte, ou seja, a capacidade de inspirar horror e proteger do mal. Muitos também acreditam que os amuletos do mal-olhado em grande parte do mundo oriental hoje são descendentes diretos dos olhos da Medusa. Embora ela tenha origens gregas, a Medusa também é popular na cultura romana antiga. O próprio nome Medusa veio dos romanos. A Medusa grega foi traduzida para o latim, a língua nativa dos romanos, e tornou-se Medusa. Embora sua história na Roma antiga fosse a mesma que se espalhou classicamente pela Grécia, ela era tão popular na antiguidade romana. A Medusa foi retratada não apenas nos antigos mosaicos romanos, mas também na arquitetura, bronzes, pedras e armaduras. A mitologia grega é por si só arte, e a partir desses poemas épicos aprendemos sobre quem era a antiga Górgona Medusa. E embora ela tenha tido uma morte trágica, ela ainda é uma figura reconhecível até os dias de hoje. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos da origem da Medusa? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.